Existe uma dor que Deus permite antes de toda a grande bênção, e quase ninguém fala sobre ela. Você já deve ter notado isso na sua própria trajetória. Antes de um recomeço, vem uma ruína. Antes de uma promoção espiritual, vem um esvaziamento. E se você está passando por um período de perdas, de silêncio, de portas fechadas, eu preciso te dizer algo que vai mudar a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Talvez você não esteja sendo esquecido por Deus. Talvez você esteja, na verdade, sendo escolhido. Charles Spurgeon, o homem que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que Deus nunca usa um homem grandemente sem antes feri-lo profundamente. Ele pregava no coração de Londres para multidões famintas por verdade. E uma das coisas que ele mais repetia era que a bênção de Deus raramente chega intacta. Ela chega depois de um processo de quebra, porque é na quebra que a alma humana finalmente aprende a depender de Deus e não de si mesma. E é exatamente esse processo que quero abrir diante de você agora, com toda a franqueza que o tema exige. Pense em José, filho de Jacó. Antes de sentar-se no trono do Egito, ele foi jogado numa cisterna pelos próprios irmãos. Antes de administrar a maior nação da época, ele foi vendido como escravo. Antes de interpretar sonhos de reis, ele passou anos esquecido numa prisão, sem saber se algum dia sairia dali. O livro de Gênesis, capítulo 37, narra o momento em que os próprios irmãos de José o lançaram numa cova, sem misericórdia, sem explicação, sem aviso algum. Ele não entendia naquele momento o que viria a entender anos depois, que aquela cova era o primeiro tijolo de um palácio que ainda seria construído. Talvez você esteja numa cova agora. Talvez a sua cova tenha o nome de um diagnóstico, de um divórcio, de uma demissão, de uma traição, de uma solidão que dói mais do que qualquer palavra consegue descrever. E você se pergunta, por que isso comigo? Por que logo agora que eu tentava fazer o certo? Amigo, é justamente aqui que a maioria das pessoas desiste de Deus, exatamente no momento em que Deus está mais perto de fazer a maior obra da vida delas. Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus não constrói sobre ruínas que você mesmo escolheu preservar. Antes de te dar uma nova casa espiritual, Ele precisa remover os escombros da antiga. E os escombros, muitas vezes, não são pecados óbvios, são certezas. São planos que você fez sozinho. São identidades que você construiu para se sentir seguro, mas que nunca vieram dele. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7, escreve que tudo o que antes considerava lucro passou a considerar perda por causa de Cristo. Ele havia sido um homem de prestígio, de linhagem respeitada, de conhecimento religioso profundo. E mesmo assim declarou que via tudo aquilo como refúgio diante do valor de conhecer verdadeiramente a Deus. Isso significa que antes de usar Paulo como um dos maiores missionários da história, Deus primeiro precisou derrubar a torre de orgulho religioso que ele havia construído ao longo de toda uma vida. E essa queda aconteceu de forma literal. No caminho de Damasco, uma luz o cegou. Ele caiu por terra. E durante 3 dias ficou sem enxergar, sem comer, sem se levantar. O homem que perseguia cristãos precisou primeiro ser derrubado do próprio cavalo da sua certeza, para só então ser levantado como instrumento nas mãos de Deus. Você já parou para pensar que talvez a sua queda recente não seja um castelo desabando, mas um andaime sendo retirado? O andaime parece parte da construção, mas ele nunca foi a construção em si. Ele só existia para sustentar algo temporário, até que a estrutura verdadeira estivesse pronta para ficar de pé sozinha. Muita coisa que Deus está tirando da sua vida agora não era o edifício, era apenas o andaime que sustentava uma versão provisória de quem você é. Spurgeon dizia com aquela franqueza que marcou sua pregação que os melhores instrumentos de Deus costumam ser aqueles que primeiro passaram pelo fogo mais quente, porque só o fogo revela do que um metal realmente é feito. E se você sente hoje que está sendo testado além do que imaginava suportar, talvez seja porque Deus está preparando em você uma resistência que a vida tranquila
jamais poderia produzir. Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículo 2, chega a dizer para termos por motivo de toda a alegria o fato de passarmos por diversas provações, porque a prova da fé produz paciência, e a paciência precisa ter uma obra perfeita para que sejamos íntegros, sem falta de coisa alguma. Não estou aqui para minimizar a sua dor, nem para transformar o seu sofrimento numa frase bonita de calendário. A dor que você sente é real, e Deus não pede que você finja o contrário. Mas existe uma diferença entre sofrer sem sentido e sofrer sabendo que existe uma mão cuidadosa conduzindo cada etapa desse processo, mesmo quando ela parece ausente. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 11 do seu livro, que os planos de Deus para o seu povo eram planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, mesmo quando aquele povo estava exilado, longe de casa, sentindo-se abandonado. Se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, é porque alguma coisa dentro de você já sabia que essa mensagem não era por acaso. Muitas pessoas cruzam com este vídeo bem no meio da própria demolição e imediatamente sentem que finalmente encontraram um lugar de acolhimento nesse canal, um espaço onde a fé é tratada com profundidade e respeito. Se esse for o seu caso, se inscreva agora mesmo aqui no canal, porque toda semana trazemos mensagens exatamente como esta, capazes de sustentar você nos momentos em que mais precisa de uma palavra que vem de Deus. E antes de seguirmos adiante nessa reflexão, preciso te contar sobre algo que tem transformado a caminhada espiritual de milhares de pessoas que, assim como você, sentiram que precisavam reconstruir a intimidade com Deus depois de um período de deserto. Criamos um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, pensado justamente para quem está nessa fase de escombros, buscando reencontrar o caminho de volta para os braços do Pai. Não é uma fórmula mágica, é um convite diário, estruturado, gentil, para reaprender a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho da vida. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo, e se você sente que sua alma está sedenta por essa proximidade, esse pode ser exatamente o próximo passo que você estava esperando. Há uma pergunta que insiste em voltar quando refletimos sobre esse processo. O que exatamente Deus destrói antes de escolher alguém para uma missão maior? Porque não é a pessoa que é destruída, não é o caráter, não é o dom, não é a vocação. O que precisa cair é a estrutura de autossuficiência que construímos ao longo dos anos. Aquela sensação confortável de que damos conta sozinhos, de que temos controle sobre o rumo das coisas. E é justamente essa estrutura que dói mais quando começa a ruir, porque ela estava sustentando a nossa identidade inteira. Olhe para a vida de Moisés. Ele cresceu no palácio egípcio, cercado de privilégios, educado entre os melhores mestres daquela civilização. Era um homem de posição, de influência, provavelmente destinado a ocupar cargos importantes dentro da corte de Faraó. Só que um dia, ao tentar defender um escravo hebreu com as próprias mãos, ele mata um egípcio e precisa fugir para o deserto de Midian. O livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, narra essa história com detalhes que impressionam. Um homem de status abandonando tudo, tornando-se um fugitivo, um pastor de ovelhas em terra estranha, longe de qualquer glória que um dia imaginou para si mesmo. E repare no tempo que isso levou. Não foram algumas semanas de ajuste, foram 40 anos cuidando de rebanho alheio, no meio do deserto, longe dos holofotes, longe de qualquer reconhecimento. Se você estivesse ao lado de Moisés durante esse período, provavelmente diria que aquele homem havia desperdiçado o próprio potencial, que a vida dele tinha descarrilado, que tudo o que ele poderia ter sido ficou perdido no passado. Só que Deus enxergava outra coisa. Enquanto os olhos humanos viam um fracasso silencioso, o céu estava formando o único homem capaz de confrontar um império e conduzir todo um povo através do mar. Isso nos ensina algo que talvez você precise ouvir agora. O tempo que parece desperdiçado na sua vida pode ser exatamente o tempo em que Deus está moldando aquilo que ainda vai usar. Você pode estar numa fase da vida que parece distante de qualquer propósito, cuidando de tarefas simples,
enfrentando rotinas que não fazem sentido diante dos seus sonhos antigos e ainda assim, sem perceber, estar sendo preparado para algo que só fará sentido quando o momento certo chegar. Pense também em Gideão. Ele estava escondido num lagar, debulhando trigo às escondidas com medo dos inimigos que assolavam a região. O livro de Juízes, capítulo 6, mostra um anjo do Senhor aparecendo justamente nesse esconderijo e chamando aquele homem assustado de valente guerreiro. Gideão, ao ouvir isso, praticamente ri da ideia, lembrando que sua família era a mais fraca de toda a tribo e que ele mesmo era o menor dentro da própria casa. Ainda assim, foi exatamente esse homem, cheio de dúvidas, cheio de medos, que Deus escolheu para libertar Israel de um exército muito maior e mais armado. Note que antes de vencer a batalha, Gideão precisou passar por um processo de esvaziamento ainda maior. Deus reduziu o exército dele de 32.000 homens para apenas 300, justamente para que ninguém pudesse atribuir a vitória à força humana. Ou seja, antes da vitória veio uma redução. Antes do milagre, veio uma quebra de qualquer confiança em números, em estratégias, em recursos próprios. Deus queria que ficasse claro, sem sombra de dúvida, que aquela vitória só poderia ser explicada por uma intervenção divina. Talvez seja isso que você está vivendo agora. Talvez os recursos estejam menores do que você esperava. As pessoas ao seu redor estejam em menor número do que você imaginava precisar. As portas estejam mais fechadas do que você gostaria. E ainda assim, é justamente nesse cenário reduzido que Deus costuma agir com mais clareza, porque ali ninguém consegue duvidar de quem realmente trouxe a vitória. Existe ainda a história de Davi, ungido rei ainda jovem, enquanto cuidava de ovelhas no campo. O profeta Samuel o unge diante da própria família, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e a partir daquele momento, parecia que o trono estava garantido. Só que entre a unção e a coroação, vieram anos de perseguição implacável por parte do rei Saul. Davi precisou se esconder em cavernas, fingir loucura diante de inimigos, viver como fugitivo dentro do próprio território que um dia governaria. A promessa já estava selada, mas o caráter ainda precisava ser lapidado através da espera, da injustiça, do medo constante de ser encontrado e morto. Isso mostra uma verdade incômoda. Receber uma promessa de Deus não significa que o caminho até ela será fácil ou rápido. Muitas vezes, entre a promessa e o cumprimento, existe um vale que serve exatamente para destruir aquilo que ainda não estava pronto dentro de nós. Davi, quando finalmente se tornou rei, já não era o mesmo pastor ingênuo que enfrentara Golias com uma simples pedra na mão. Ele havia se tornado um homem endurecido pelas provações, capacitado a liderar uma nação inteira em meio a guerras e crises constantes. Se você está numa espera que parece não fazer sentido, se sente que a promessa que recebeu de Deus está demorando mais do que deveria, talvez o atraso não seja esquecimento divino, mas um processo cuidadoso de preparo. Ninguém sobe ao trono sem antes atravessar a caverna. Ninguém lidera um povo sem antes aprender a depender de Deus sozinho, no deserto, longe de qualquer aplauso humano. Há também o caso de Jó, um homem descrito como íntegro e reto, temente a Deus e desviado do mal, que perde num único dia os filhos, os bens e a saúde. O livro de Jó, logo nos primeiros capítulos, mostra um homem que não tinha pecado escondido, que não colhia consequência de erro algum, e ainda assim foi permitido que perdesse tudo o que sustentava a sua vida visível. Os amigos que vieram consolá-lo insistiam em dizer que devia existir algum pecado oculto, justificando aquela tragédia toda, mas o próprio texto sagrado deixa claro que não era esse o motivo. Havia algo maior em jogo, uma disputa espiritual que Jó sequer podia enxergar, e mesmo sem entender o motivo da própria dor, ele se recusou a amaldiçoar a Deus. No fim da história, depois de restaurado, Jó recebe em dobro tudo o que havia perdido, mas ele mesmo declara que antes conhecia Deus apenas de ouvido e que somente depois daquele processo os próprios olhos passaram a vê-lo de verdade. Talvez essa seja a explicação mais honesta para tanta dor que não conseguimos justificar.
Nem sempre existe um motivo visível, mas sempre existe um encontro possível com Deus do outro lado da provação. E talvez o mais difícil nesse processo seja aceitar que Deus não está interessado apenas no destino final da sua história, mas principalmente em quem você se torna durante o percurso. Ele podia ter colocado José direto no trono, sem passar pela cisterna e pela prisão. Podia ter feito de Moisés um libertador sem os 40 anos de deserto. Podia ter coroado Davi logo após a unção de Samuel. Mas ele escolheu o caminho mais longo, porque sabia que o caráter formado na espera valeria mais do que qualquer atalho para a glória. Existe um momento em que a destruição para de ser um acidente e passa a ser um convite. É o momento em que você percebe que não adianta mais tentar reconstruir do jeito antigo aquilo que caiu, porque o próprio Deus foi quem permitiu a queda. E aceitar isso exige uma coragem que poucas pessoas têm. A coragem de parar de lutar contra o processo e começar a perguntar o que Deus quer ensinar através dele. O apóstolo Paulo escreve, na carta aos Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3, que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na morte dele e que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós devemos andar em novidade de vida. Repare na estrutura dessa ideia. Primeiro vem a morte, depois vem a novidade. Não existe ressurreição sem sepultura. Não existe vida nova sem que a vida velha tenha sido de fato encerrada. E isso não é apenas um conceito teológico distante. É algo que se repete constantemente dentro da nossa própria experiência, sempre que Deus decide reformar alguma área da nossa existência. Pense na imagem que o profeta Ezequiel recebe, registrada no capítulo 37 do livro que leva o nome dele. Deus o transporta em visão para um vale cheio de ossos secos, completamente sem vida, espalhados por toda a extensão daquele lugar. E ali, diante daquela cena de morte absoluta, Deus faz uma pergunta que parece impossível. Será que estes ossos podem viver? Ezequiel responde com humildade que só o próprio Deus sabe a resposta. E então, diante da palavra profética, os ossos começam a se juntar, os tendões aparecem, a carne cresce, a pele cobre tudo, e por fim, o fôlego de vida entra naqueles corpos, formando um exército enorme, de pé, vivo, restaurado. Esse vale de ossos secos é a imagem mais honesta do que muitas pessoas sentem quando tudo ao redor parece ter morrido. Relacionamentos, sonhos, planos, esperanças. Só que a visão de Ezequiel não termina na morte. Ela termina na restauração. E o detalhe importante é que os ossos não se levantaram sozinhos, por esforço próprio, por força de vontade ou por estratégia humana. Eles se levantaram porque houve uma palavra de Deus falada sobre aquela situação impossível. Talvez seja exatamente isso que falte na sua vida agora. Não mais esforço para consertar o que quebrou, mas uma palavra de Deus falada sobre o vale em que você está. Há uma tendência natural em querer pular essa etapa da morte. Quando algo desaba, o primeiro impulso costuma ser tentar remendar, tentar voltar ao que era antes, tentar reconstruir com pressa aquilo que caiu. Só que Deus, muitas vezes, não está interessado em remendo. Ele está interessado em ressurreição, e ressurreição pressupõe que algo realmente morreu. Jesus, na passagem registrada no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, ensina que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa é uma das leis mais silenciosas do reino espiritual. Multiplicação exige morte primeiro. Talvez você esteja tentando manter viva uma versão sua que já deveria ter sido enterrada. Uma versão que dependia de aprovação alheia, que precisava controlar tudo ao redor, que confundia produtividade com valor próprio, que buscava em pessoas aquilo que só Deus poderia oferecer com plenitude. E o processo doloroso que você está atravessando pode ser, na verdade, o funeral necessário dessa versão antiga, para que uma versão nova, mais dependente de Deus, mais livre, mais autêntica, possa finalmente nascer. Isso explica também por que tantas pessoas, depois de atravessarem períodos de perda profunda,
relatam ter encontrado uma paz que nunca haviam experimentado antes, mesmo em meio às cinzas. Não porque a dor tenha sido pequena, mas porque do outro lado dela, encontraram uma versão de si mesmas que finalmente aprendeu a descansar na suficiência de Deus e não na própria força. O rei Davi, em um dos seus salmos mais conhecidos, o Salmo 23, declara que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a presença de Deus estava com ele. Note que ele não diz que evitou o vale, ele diz que atravessou o vale e foi justamente ali, no lugar mais sombrio, que sentiu a proximidade mais forte de Deus. Talvez o seu vale tenha um nome bem específico agora. Talvez seja a solidão depois de uma separação. Talvez seja o medo depois de um diagnóstico. Talvez seja a incerteza depois de perder um emprego que sustentava não só as contas, mas também a sua identidade. Seja qual for o nome do seu vale, a promessa continua sendo a mesma. Deus não promete tirar você do vale antes da hora certa, mas promete estar com você durante toda a travessia. E essa travessia sempre tem um propósito maior do que conseguimos enxergar no meio dela. Existe ainda outro detalhe importante nessa jornada. O tempo do vale nunca é desperdiçado aos olhos de Deus, mesmo quando parece completamente vazio aos nossos olhos. É dentro do vale que aprendemos a orar de um jeito que nunca oramos antes. É dentro do vale que descobrimos versículos que liamos superficialmente e que, de repente, ganham um peso e uma profundidade que só a dor consegue revelar. É dentro do vale que Deus fala mais alto, justamente porque ali já não existe mais barulho suficiente para abafar a sua voz. Se você conseguir enxergar o momento presente não como um fim, mas como uma passagem necessária, algo dentro de você já começa a mudar, mesmo antes das circunstâncias externas mudarem. Porque a verdadeira transformação nunca começa lá fora. Ela sempre começa no íntimo, na forma como você passa a enxergar a própria dor, deixando de vê-la como punição e passando a enxergá-la como preparo. Há uma diferença enorme entre resistir ao processo e cooperar com ele. Resistir significa gastar energia tentando provar que você ainda merece a vida antiga, tentando convencer Deus, os outros e a si mesmo de que aquela versão que está morrendo ainda deveria continuar de pé. Cooperar significa, ainda em meio à dor, entregar as mãos, entregar o controle e dizer, mesmo sem entender tudo, que confia no propósito por trás daquele vale. Essa entrega não elimina a dor, mas muda completamente o peso dela, porque deixa de ser um sofrimento sem sentido e passa a ser parte de uma obra maior, conduzida por alguém que enxerga muito além do que os nossos olhos conseguem alcançar naquele instante. E talvez seja exatamente esse o convite silencioso por trás de tudo o que você está vivendo agora. Parar de exigir respostas imediatas e começar a confiar no caráter daquele que conduz o processo, mesmo quando o caminho parece escuro demais para ser entendido de uma só vez. Existe um tipo de destruição que não vem de fora, mas de dentro. É a queda da própria imagem que construímos de nós mesmos. E talvez essa seja a mais dolorosa de todas, porque não envolve perder bens, nem perder pessoas, mas perder a certeza de quem pensávamos ser. Poucos exemplos ilustram isso com tanta força quanto a história de Pedro, na noite em que negou conhecer Jesus. Pedro era o discípulo confiante, aquele que dizia estar pronto para morrer ao lado do Mestre, aquele que sacou a espada no jardim para defender Jesus com as próprias mãos. E ainda assim, poucas horas depois, diante de uma simples serva num pátio, ele nega 3 vezes conhecer aquele homem que seguira por 3 anos inteiros. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 55, narra essa cena com um detalhe que corta o coração. No momento exato do 3º canto do galo, Jesus se vira e olha diretamente para Pedro. Não há registro de palavras nesse olhar, apenas o silêncio de um encontro que fez Pedro sair dali e chorar amargamente. Imagine o peso que Pedro carregou depois daquela noite. Ele não apenas havia falhado, ele havia negado publicamente a pessoa em quem mais dizia acreditar. A imagem de homem forte, de líder entre os discípulos, de alguém disposto a lutar até a morte, desmoronou completamente numa única madrugada.
E é justamente esse homem quebrado, envergonhado, que Jesus procura depois da ressurreição à beira do mar da Galileia, conforme relata o Evangelho de João, capítulo 21. Ali, diante de uma fogueira, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Uma pergunta para cada negação daquela noite terrível. E cada resposta de Pedro vinha acompanhada de uma nova missão: apacentar os cordeiros, cuidar das ovelhas, alimentar o rebanho. Aquele momento não era apenas um perdão, era uma reconstrução completa da identidade de Pedro, feita peça por peça, exatamente no ponto em que ele havia se quebrado. E é curioso perceber que Deus não escolheu apagar a lembrança da queda. Ele escolheu construir a restauração bem em cima dela, transformando a vergonha em um testemunho que ainda hoje sustenta a fé de milhões de pessoas. Isso nos ensina algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não descarta quem falha. Ele reconstrói exatamente ali onde a pessoa mais se sentia inútil. Se você carrega hoje a vergonha de uma falha, de uma promessa quebrada, de um momento em que agiu de um jeito que nunca imaginou agir, saiba que essa não é a palavra final sobre a sua vida. Pedro, o mesmo homem que negou conhecer Jesus, tornou-se depois um dos pilares da igreja primitiva, pregando com uma coragem que antes não possuía, chegando a ser preso e ameaçado de morte, sem recuar sequer um passo. Mas é importante fazer aqui um alerta necessário, porque nem todo caminho que promete recomeço vem realmente de Deus. Existem vozes, dentro e fora dos ambientes religiosos, que oferecem um tipo de restauração que ignora completamente o processo de quebra, prometendo prosperidade instantânea, vitória sem entrega, bênção sem rendição. Essas vozes soam atraentes justamente porque tentam evitar a dor que examinamos até aqui. Mas o caminho verdadeiro de Deus nunca pula a cruz para chegar direto à coroa. O apóstolo João escreve, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que não devemos crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse discernimento se torna ainda mais necessário justamente nos momentos de maior fragilidade, porque é quando estamos mais quebrados que ficamos mais vulneráveis a promessas fáceis, a soluções mágicas, a atalhos espirituais que prometem tirar a dor sem exigir a entrega verdadeira do coração. Como reconhecer, então, a diferença entre um processo genuíno de Deus e uma armadilha disfarçada de espiritualidade? O processo de Deus sempre aponta para mais dependência dele, nunca para a dependência de uma pessoa, de um método ou de uma fórmula específica. O processo de Deus produz humildade, nunca produz um orgulho disfarçado de fé. E o processo de Deus, mesmo doloroso, sempre deixa um fruto de caráter que permanece muito depois da situação ter se resolvido, enquanto as falsas promessas costumam deixar apenas frustração quando a realidade não corresponde ao que foi anunciado. Pedro, depois de restaurado, escreveu em sua própria carta, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que o Deus de toda a graça, depois de havermos padecido um pouco, nos aperfeiçoaria, confirmaria, fortaleceria e nos poria sobre fundamentos sólidos. Repare que ele não promete ausência de sofrimento. Ele reconhece o sofrimento como parte necessária do caminho, mas garante que, depois dele, existe um propósito de fortalecimento que só quem atravessou entende de verdade. Talvez você esteja carregando uma vergonha antiga, um erro que acredita ser grande demais para ser usado por Deus. Talvez você pense que já perdeu a oportunidade de ser útil, que estragou demais a própria história, para ainda ter um propósito significativo pela frente. Mas se Deus conseguiu transformar um homem que negou conhecê-lo em pedra fundamental da igreja, ele certamente pode fazer o mesmo com a sua história, por mais quebrada que ela pareça estar agora. O convite, portanto, não é para fingir que a queda não aconteceu, nem para insistir em carregar uma culpa que já foi perdoada. O convite é para permitir que Deus faça, na sua vida, o mesmo tipo de conversa que teve com Pedro à beira daquele mar. Uma conversa honesta, direta, cheia de perguntas difíceis, mas que termina sempre com um novo propósito sendo entregue nas mãos de quem, um dia,
achou que havia perdido tudo. Vale notar também que a restauração de Pedro não aconteceu num templo, nem durante uma cerimônia solene. Aconteceu numa praia comum, ao lado de uma fogueira improvisada, depois de uma noite inteira de pesca sem nenhum resultado. Isso mostra que Deus não precisa de cenários perfeitos para agir. Ele encontra as pessoas exatamente onde elas estão, no meio do cansaço, da frustração de um trabalho que não deu em nada, da sensação de estar apenas repetindo rotinas antigas sem sentido algum. Talvez seja numa manhã comum, numa tarefa banal, num momento em que você nem esperava, que Deus decida se aproximar e fazer a mesma pergunta que fez a Pedro, chamando você de volta para um propósito que a vergonha tentou esconder. E há algo profundamente libertador nisso. Você não precisa esperar se sentir digno para que Deus volte a falar com você. Pedro não passou por um ritual de purificação antes daquele encontro à beira-mar. Ele simplesmente foi encontrado, ainda com o cheiro de peixe nas mãos, ainda carregando o peso da própria negação. E foi exatamente ali que a restauração começou. Isso deveria trazer alívio para qualquer pessoa que sente que precisa se arrumar espiritualmente antes de voltar a se aproximar de Deus, porque a verdade é justamente o contrário. É a aproximação de Deus que provoca a transformação, não o contrário. Existe outro sinal que costuma acompanhar esse processo de escolha divina, e talvez você já tenha percebido isso sem saber nomear. Deus, com frequência, muda o nome das pessoas que passam por essa quebra. E um nome, dentro da cultura bíblica, não era apenas uma forma de identificação. Era a própria essência de quem a pessoa era, a sua identidade mais profunda diante de Deus e dos outros. Pense em Jacó, aquele homem cujo próprio nome significava enganador. Aquele que roubou a bênção do irmão através da mentira, que fugiu de casa com medo de ser morto por Esaú. Anos depois, já homem maduro, prestes a reencontrar o irmão que enganara, Jacó passa a noite sozinho à beira de um rio, e ali um homem luta com ele até o amanhecer. O livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 24, narra essa cena intensa, onde o próprio quadril de Jacó é deslocado durante a luta, deixando-o mancando pelo resto da vida. E é justamente nesse momento de fraqueza física, de dor real e permanente, que ele recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Repare no padrão que se repete. A bênção não veio antes da luta, veio depois dela, e ainda assim deixou uma marca física que o acompanharia para sempre. Jacó saiu daquele encontro mancando, mas saiu diferente por dentro, com uma identidade completamente renovada. Ele já não era mais apenas o enganador que fugia dos próprios erros. Havia se tornado o patriarca de uma nação inteira, aquele cujo nome os descendentes carregariam com orgulho por gerações e gerações. Talvez a sua vida também tenha deixado marcas visíveis depois desse processo de destruição que estamos analisando. Talvez você carregue hoje uma cicatriz emocional, uma fragilidade que antes não existia, uma sensibilidade a certos assuntos que antes não te afetavam. E é normal se perguntar por que, mesmo depois da restauração, ainda existe essa marca. A resposta está justamente em Jacó. As marcas que o processo deixa não são sinal de que a restauração falhou, mas sim lembretes permanentes de que houve ali um encontro real com Deus, forte o suficiente para mudar para sempre a trajetória de uma vida inteira. O mesmo padrão aparece com Abrão, que se torna Abraão depois de uma longa jornada de espera, pela promessa de um filho que parecia impossível diante da idade avançada dele e de Sara. O livro de Gênesis, capítulo 17, registra o momento em que Deus muda o nome dele de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significava pai de multidões, ainda antes mesmo de Isaque nascer. Ou seja, o nome mudou antes da promessa se cumprir visivelmente, exigindo que Abraão vivesse durante anos, chamando a si mesmo por uma identidade que os olhos ainda não confirmavam completamente. Isso ensina algo poderoso sobre a forma como Deus trabalha a nossa identidade durante o processo de quebra. Ele começa a chamar você por aquilo que você ainda vai se tornar,
mesmo antes das evidências externas comprovarem essa nova realidade. Se você está no meio da destruição de uma versão antiga, talvez precise começar a se enxergar, mesmo sem provas visíveis ainda, como a pessoa restaurada que Deus já decidiu que você será. Isso não é positividade forçada, nem negação da dor presente. É uma confiança ancorada no caráter de quem promete e cumpre. E existe ainda o caso mais direto de todos para o contexto que estamos construindo. O próprio Simão, chamado por Jesus de Pedro, que significa rocha. Ainda quando ele era um pescador instável, impulsivo, capaz de negar o próprio mestre poucas horas depois de jurar fidelidade eterna. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, registra Jesus dizendo que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Quando Jesus disse isso, Pedro ainda não havia se tornado rocha nenhuma. Ele ainda tropeçaria, ainda falharia gravemente, ainda precisaria atravessar a quebra que já examinamos anteriormente. Mas Jesus já enxergava, através da instabilidade presente, a solidez que aquele homem um dia teria. Esse é talvez o convite mais importante para você agora. Talvez Deus já tenha pronunciado sobre a sua vida um nome, uma identidade, um propósito que os seus próprios olhos ainda não conseguem enxergar por completo, justamente porque você está no meio do processo de destruição que antecede essa realidade. As pessoas ao seu redor podem estar vendo apenas os escombros, apenas a versão quebrada, apenas as evidências visíveis de fracasso. Mas Deus enxerga além disso, assim como enxergou além da instabilidade de Pedro, além do engano de Jacó, além da idade avançada de Abraão. Talvez valha a pena, neste momento específico, parar e perguntar a si mesmo: que nome Deus está pronunciando sobre a minha vida agora? Mesmo em meio a essa destruição que tanto dói? Porque assim como aconteceu com cada uma dessas figuras bíblicas, é bem provável que o nome que ele está chamando não corresponda à sua condição presente, mas sim ao destino que ele já determinou lá no princípio, antes mesmo de você nascer, antes mesmo dessa quebra específica acontecer. E se você conseguir, mesmo em meio à dor, começar a acreditar nesse nome novo, nessa identidade que ainda não se manifestou completamente, algo dentro de você começa a se firmar de um jeito diferente. A destruição deixa de ser apenas perda e passa a ser também o primeiro capítulo de uma história de restauração que só quem atravessou o vale consegue contar com autoridade e verdade. Há ainda algo digno de nota nessas trocas de nome. Nenhuma delas apagou completamente a história anterior daquelas pessoas. Israel continuou sendo, em certo sentido, o mesmo homem que um dia enganara o irmão, mas agora carregando essa história como testemunho de transformação, não mais como prisão. Pedro continuou sendo lembrado, inclusive nas próprias Escrituras, como o homem que negou Jesus, mas essa lembrança deixou de ser motivo de vergonha para se tornar prova viva de que a graça de Deus alcança até os lugares mais quebrados de uma vida. Isso significa que você não precisa apagar a sua história para receber um nome novo. Você só precisa permitir que essa história deixe de definir quem você é, para passar a ser apenas o pano de fundo através do qual a fidelidade de Deus se tornará ainda mais visível. Talvez essa seja, inclusive, a razão pela qual tantas famílias inteiras acabam sendo tocadas quando uma única pessoa atravessa esse processo de verdade. Quando um pai ou uma mãe permite que Deus reconstrua a própria identidade em meio à quebra, os filhos ao redor testemunham algo que nenhuma palavra ensinaria com a mesma força. Testemunham que é possível cair e ainda assim ser levantado, que é possível errar profundamente e ainda assim receber um nome novo, que a história de uma família não precisa se repetir em ciclos de derrota, porque existe uma intervenção divina capaz de interromper qualquer padrão, por mais antigo que ele seja. Se essa mensagem tocou alguma parte da sua história hoje, saiba que não foi por acaso. Muita gente que assiste este canal está exatamente nesse ponto de quebra e por isso preparamos o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link fixado no primeiro comentário.
pensado para quem precisa reconstruir essa proximidade com o Pai depois do deserto. Obrigado por ter chegado até aqui e por dedicar esse tempo à palavra. Se inscreva no canal agora, curta este vídeo, deixe seu comentário contando qual parte mais falou ao seu coração. E continue com a gente, porque o próximo vídeo já está na tela esperando por você.